Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas videoaulas, né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Teyson Viana, tá? E hoje nossa aula vai voltar um pouquinho para as turmas de sexto ano, ok? Então, assim, a gente está encerrando esse bloco, né? Esse grande bloco dessas nossas 4 aulas que nós estamos tendo sobre a unidade temática de brincadeiras e jogos, tá? Então a gente vai encerrar hoje a nossa unidade, tá? De brincadeiras e jogos, e eu vou passar para vocês alguns jogos que nós tivemos aqui nas nossas videoaulas, mas vamos dizer que, Teyson, mas eu não consegui achar um dominó, eu não consegui achar um pega-varetas, eu não consegui fazer, comprar o meu tabuleiro de damas e o meu tabuleiro de xadrez. O objetivo da nossa aula de hoje é a gente construir o nosso próprio material, através de material reciclado, através de coisas que você tem na sua própria casa, tá bom? Vamos para isso, a gente vai ter, né? A única coisa que eu quero que você tenha, certo? Em relação a dinheiro, é uma moedinha, tá? No caso, a nossa moedinha aqui é uma moedinha de 10 centavos. Pode ser até de 5 centavos também, não tem problema não, tá? A de 10 centavos para mim, ela vai ser legal porque ela é pequena, das que circulam, ela é a menor, né? A menor de todas. E daí vai facilitar um pouco aqui a minha vida para desenvolver as nossas práticas, ok? Então, para a gente começar, o que eu vou precisar? Vou precisar de caneta, tá? Aqui eu tenho uma caneta azul caneta, ok? Aqui eu tenho uma caneta preta, tá bom? Vou utilizar eu estou utilizando essas duas, mas se você quiser usar só um tipo de caneta ou então lápis também não tem nenhum problema. Acho que você tem um lápis aqui, não tem. Mas se quiser usar lápis também não tem nenhum problema. Vou utilizar também aqui uma caixa, uma tampa, né? Um pedaço de papelão, tá? Um pedaço de papelão. Vou usar também uma réguazinha normal, transparente, ok? E uma tesoura, tá? Pode ser uma tesoura dessa aqui grande. Tô procurando aqui a minha tesoura sem ponta. Tá aqui, certo? Mas pode ser uma tesoura sem ponta também, ok? E daí a gente vai utilizar para fazer essa nossa primeira atividade prática, que é a construção de um tabuleiro de dominós, ok? Aqui eu já fiz um prontinho, tá? Eu já tenho um prontinho aqui. O que você vai fazer? Você, com a sua régua, tá? Você vai medir 5 centímetros, tá? Você vai pegar 5 centímetros da parte superior, né? Do papelão, vai medir 5 centímetros. Mede 5 centímetros aqui na ponta. Mede mais... Mede mais 5 centímetros aqui na ponta. Marca, certo? Marca aqui mais 5 centímetros. Marca aqui mais 5 centímetros. Vem aqui do outro lado e faz a mesma coisa também, certo? Marca aqui 5, marca aqui também 5, marca aqui também embaixo mais 5. E daí o que eu faço? Vou pegar a régua e passo um traço aqui, né? De uma ponta a outra. Embaixo também do mesmo jeito, tá? Embaixo também do mesmo jeito. E daí eu acabei de marcar as minhas linhas, certo? Eu medi aqui 2,5 centímetros, tá? Para cada, vai ficar cada peça. Então o que eu vou fazer? Vou começar aqui, né? Do zero, tá? Deixa eu mostrar para vocês mais de perto. Começa aqui do zero
e vou medindo 2,5 centímetros, tá? 2,5 centímetros, mais 2,5 centímetros, mais 2,5 centímetros, mais 2,5, mais 2,5, enfim. E daí vou medindo. E vou medir aqui também da mesma forma, aqui embaixo. 2,5, 2,5, né? 2,5, 2,5, 2,5, enfim. E aí o que eu faço? Vou tracejar aqui, ó, minha linhazinha e vou montando as casas. No final, eu vou ter, tá? Eu vou ter que construir 28 quadradinhos desses, medindo 5 centímetros de altura, tá? Por 2,5 centímetros de largura, ok? Medir todas as peças, todas as casas, e daí eu vou começar a montar o meu dominó. A pedra pontas 0 e 0, pontas 0 e 1, 0 e 2, 0 e 3, né? 0 e 4, 0 e 5, 0 e 6, e aí vai sucessivamente, vou fazendo todas as peças. Terminou de fazer, né? O que eu vou fazer agora? Vou cortar, né? Vou usar aqui minha tesoura para cortar as peças do dominó. E daí eu tenho o meu jogo de dominó com uma tampa de papelão. Simples, prática, objetiva e direta, tá bom? Então, facinho, então não tem nenhum tipo de problema. Vou deixar aqui mais perto para que vocês vejam, tá? A construção disso, e daqui a pouco a gente volta. Outra atividade que nós tivemos também nas nossas aulas foi a brincadeira de pega-varetas, tá? Então, para essa brincadeira de pega-varetas, o que eu vou precisar? Vou precisar de palitos de churrasco, palitinho de churrasquinho normal, tá? Esse palito de churrasco, ele mede 25 centímetros, tá? Então ele mede aqui, deixa eu pegar aqui do zero. Ele mede, ó, 25 centímetros, ok? Então, o que eu faço com ele? Eu posso partir ao meio, tá? Fazendo 2 palitos de 12 centímetros e meio, certo? Eu posso partir ao meio, certo? Ou eu posso usá-lo inteiro. E daí, como é que a gente vai fazer isso? Posso utilizar a tesoura, certo? E daí eu corto, tá? Depois, cuidadosamente, eu vou formando, né, uma ponta, fazendo como se fosse a ponta de um lápis. E aí vou fazer 2 pontas, ok? Ou eu posso, né, utilizá-lo de forma grande, tá? Vou mostrar aqui. Pronto, cortei os palitos, tá? No caso, são... lembrando que são 6 palitos para cada cor, tá? Aqui eu vou usar as cores, né? Amarela, a cor azul, a cor verde, e como eu não tenho a minha cor vermelha aqui, eu vou utilizar cor de rosa, certo? E a minha tinta preta. Tinta guache normal, qualquer tipo de tinta. Ah, se eu não tenho tinta, o que eu faço? Canetinha. Você pode pintar com canetinha, também não tem nenhum problema, tá? Ah, mas eu não tenho canetinha. Então você pode pintar com caneta, tá? Caneta azul, caneta vermelha, caneta verde. E daí vai substituindo as cores pelas que você tem, tá bom? Então, se eu tive um palito grande, tá? Deixa eu sair aqui um pouquinho aqui, deixa eu fazer o contraste com a parede, certo? Então aqui é o meu palito grande, certo? Eu pintei de preto, tá? Então vai ficar um pega-varetas
grande, ok? Vai ficar um pega-varetas grande, tá? E daí você vai pintando todo ele. Caso você queira optar por fazer um pequenininho, tá? Aqui você, de um palito desse, você faz 2 palitos pequenos, tá ok? E daí você vem com a tinta, nesse caso aqui que eu usei, com a tinta azul e a tinta verde, tá? Com um pincel e você vai pintando os palitinhos do pega-vareta, tá? Até que você tem um total de 6 palitos azuis, tá? 6 palitos verdes, 6 palitos amarelos e 6 palitos vermelhos, ou no meu caso aqui eu vou utilizar cor de rosa, tá bom? E sem esquecer também do 25º palito, que é o palito da cor preta, tá? E daí você pode ir brincar tranquilamente com o seu jogo de pega-varetas, tá ok? E aí você brinca, vai pra frente com a tua brincadeira, tá bom? Outra brincadeira que nós tivemos também durante essas nossas videoaulas, tá? Foi a brincadeira do jogo de damas, certo? Então, o que é que eu vou precisar para o jogo de damas? Vou precisar de uma régua, tá? Uma régua. Vou precisar, né, de uma caneta. Pode ser caneta azul ou pode ser caneta preta, tanto faz. Ou se eu não tiver caneta, eu posso usar o meu bom e velho lápis, tá? A nossa régua, certo? E um caderno comum que você tem em casa, certo? A primeira coisa que você vai fazer, certo? Vai ser riscar o tabuleiro, tá? Você vai riscar o tabuleiro. Então, como é que você vai fazer? Você vai medir 16, certo? Deixa eu ver aqui direitinho. 16 centímetros, deixa eu ver se dá pra ver. Pronto. 16 centímetros, certo? Você vai passar aqui um traço, né? Utilizando por referência alguma dessas linhas que já tem no caderno, tá? Aí você vai fazer uma linha aqui de 16 centímetros, ok? Vai fazer outro traço também de 16 centímetros, tá? Aqui na vertical. Vai fazer outro traço de 16 centímetros. E por último, também 16 centímetros aqui do outro lado, ok? Então eu tenho um grande quadrado, tá? Lembrando que o quadrado ele tem todos os lados, né? Ele tem os lados iguais, 16 por 16. Teisso, por que você dividiu em 16 centímetros? Porque, gente, depois eu vou dividi-lo novamente, vou dividir esse quadrado grande, tá? Em quadrados menores de 2 centímetros cada. Então, eu vou riscando aqui em cima, aqui, ó, de 2 em 2, tá? Depois eu risco aqui embaixo também, ó, de 2 em 2, até que eu vou formar 8 colunas. Depois que eu formei as 8 colunas, eu vou dividir esse quadrado novamente de 2 em 2, tá? E daí eu vou formando, agora aqui na vertical, tá? De 2 por 2, né? Deixa eu ver se dá para visualizar. Aqui, ó. Certo? Vou riscando de 2 em 2, 2 em 2, até que eu formo 8 linhas. Então, eu criei aqui um tabuleiro no meu caderno, tá? Um tabuleiro que pode ser usado tanto para dama, como pode ser utilizado para o xadrez, certo? De 64 casas. Então, são 8 colunas, tá?
8 colunas por 8 linhas, certo? Então, você vai ter só o cuidado, certo? Da primeira casa da sua esquerda, você começar a pintar por ela. Então, você pinta ela, pula uma e pinta outra. Pula uma e pinta outra. Pula uma e pinta outra. Na segunda linha, né? Você vai saltar uma, né? Uma fica em branco e a outra você pinta. E assim você vai alternando as casas que você vai fazer. E daí você acabou de montar o seu tabuleiro, que pode ser utilizado tanto para jogar damas, como pode ser utilizado também para jogar o nosso xadrez, ok? Para a gente montar as nossas peças, né, para jogar esse jogo de damas, o que nós vamos precisar? Do nosso caderno, tá? De uma moedinha. Estou usando aqui a moedinha de 10 centavos, certo? Mas você pode usar qualquer uma aliança, um anel. Você pode utilizar qualquer elemento circular, certo? Só para você marcar, para ficar bonitinho. Se não, você pode utilizar a sua própria mão livre mesmo, sem nenhum tipo de instrumento que facilite, ok? E o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa moedinha, tá? Nós vamos colocar aqui sobre o caderno, certo? E com a caneta, nós vamos fazer 12 círculos, tá? 12 círculos. Depois você vai pintar esses 12 círculos. Depois você vai fazer mais 12 círculos desse, mas você não vai pintar, você vai deixar em branco, ok? Por que, Teis? Porque no jogo de damas, tá? Deixa eu virar aqui a folha do meu caderno. No jogo de damas, eu vou posicionar as minhas peças dentro dessas casas, né? Então eu preciso de 12 escuras e 12 claras, certo? Depois que eu marcar e depois que eu pintar, o que eu vou fazer? Vou cortar essas peças, tá? As 12 peças escuras e as 12 peças claras. E daí vou começar o meu jogo no tabuleiro. Tá bom? Se assim você quiser também, o que você pode fazer logo após de você cortar as peças, tá? Você pode utilizar uma tampinha, né? Uma tampinha de garrafa PET, ou pode utilizar também uma tampinha metálica também, não tem nenhum tipo de problema, certo? E aí você vai utilizar cola. Aí você cola, certo? O papelzinho aqui em cima da tampinha. E daí você pode utilizar, até fica mais fácil de você manusear quando você estiver jogando. E aí a tampinha, a peça não amassa, enfim. E daí o seu jogo ele tem uma durabilidade maior. Tá ok? Gente, só lembrando que quando eu utilizo as tampinhas de garrafa PET, tá? Ou as tampinhas metálicas para confeccionar minhas peças, tá? O meu tabuleiro ele tem que aumentar um pouquinho mais o tamanho da casa, até porque a tampinha não vai caber dentro, né? Vai ficar muito apertado, certo? Então aumenta, ao invés de fazer de 2 centímetros, você faz de 3 centímetros cada um, tá? Só que não vai caber numa folha dessa de caderno, você tem que colar outra aqui do lado, certo? Para que você possa ter, como vão ser 8 peças, 8 casas com 3 centímetros, então não vão ser 16 centímetros, vão ser 24 centímetros, então vai ficar um pouco assim um pouco maior, tá? Vai ser um quadrado um pouco maior. No comprimento até que cabe,
certo? Mas na largura não vai caber, então você tem que colar uma página aqui do lado, certo? Para poder aumentar o tamanho desse tabuleiro, tá bom? Bom, a gente chega aqui no nosso jogo de xadrez, né? Finalmente a gente chega aqui no nosso jogo de xadrez. Então, o que eu vou utilizar? Aquele mesmo tabuleiro que nós utilizamos agora há pouco, para as damas, eu vou utilizar para o xadrez, certo? Lembrando que no xadrez nós temos umas referências de casas, né? Os endereços das casas. Então, tem aqui a coluna A, coluna B, C, D, E, F, G e H. E as linhas, né? Nós temos aqui as linhas. Linha 1, linha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu virar este tabuleiro ao contrário, tá? Então, eu tenho aqui a mesma coluna A mesma coluna B, a C, a D, a E, a F, G, H, do mesmo jeito do outro lado. E também tenho as mesmas linhas, linha 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok? Então, tanto faz eu jogar de um lado como do outro. Lembrando que a primeira casa da esquerda de cada lado do tabuleiro deve ser a cor escura, tá? Então, quando eu viro aqui esse tabuleiro, a minha primeira casa também da esquerda é a cor escura, tá bom? Para a gente não ter essa diferenciação entre os lados do tabuleiro. Da mesma forma também, vou pegar a minha moedinha, certo? Minha moedinha de 10 centavos, ok? E vou construir as minhas peças. Lembrando que no xadrez nós temos peças claras e peças escuras, tá? Então aqui eu vou fazer 8 peças, né? 8. Faço 8 círculos claros, né? Vou deixar em branco. E faço 8 círculos escuros. E aqui a letra P, no centro, tá? No centro da peça, eu vou indicar que essa peça é um peão, tá? Essa peça é um peão. Essa outra também é um peão, ok? Então, eu vou riscar 8 peões claros e 8 peões escuros. Depois que eu riscar, o que eu faço? Eu refaço o recorte dos 8, tá? E aí, coloco eles no alinhamento. Da mesma forma, eu vou fazer as torres. Só que eu vou fazer 2 torres claras e 2 torres escuras. Depois, quando eu terminar de riscar e pintar, corta. Tenho também, da mesma forma, faço 2 bispos claros, 2 bispos escuros, 2 cavalos claros, 2 cavalos escuros, uma dama clara e uma dama escura, um rei claro e um rei escuro. E daí o que eu faço com essas peças todas? Corto, né? E coloco lá no meu tabuleiro e monto no meu tabuleiro de acordo com o que a gente viu nas nossas aulas, certo? Então monto direitinho e daí começo a jogar. Lembrando que se eu posso utilizar também tampinhas, né? E cola. Aí eu vou recortar aquelas, né? Vou recortar a folha do caderno e vou colar aqui na tampinha, ok? Sem esquecer de que se eu utilizar a tampinha, né? Tampinha plástica ou a tampinha metálica, eu vou ter que aumentar um pouquinho o tamanho da minha casa. Nós fizemos casas de 2 centímetros, né? Com a nossa réguazinha, a gente mediu lá casas de 2 centímetros, tá? E aí eu tenho que aumentar para 3 centímetros. Por quê? Para a casa ficar mais, para comportar mais o tamanho da tampinha. Até porque 2 centímetros cabe perfeitamente a moedinha, mas não cabe perfeitamente a tampinha.
tá bom? Espero que tenha sido tranquila a nossa aula de hoje, tá? Espero também que tenham desmistificado várias coisas, principalmente como eu não tenho dinheiro para comprar esse jogo para eu jogar. Eu não sei como é que eu vou fazer esse jogo. Não sei, não vende aqui próximo da minha casa. Como é que eu vou fazer? Né? Como é que eu faço? Como é que eu vou ter que comprar? Não, você não precisa comprar esses jogos já feitos. Você pode fazer, tá? Então, fazer e a diversão é garantida, tá bom? Um abraço a todos e até a nossa próxima unidade, né? Que vai ser a unidade de esportes.